Meu irmão, minha irmã, graça e paz, estamos de volta à nossa série de estudos no Jardim e o nosso tema de hoje é No Jardim e a Redenção. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu São João, no capítulo de número 19, nós leremos os versos 40 e 41, que diz: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é de costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. A história do Éden, do paraíso perdido, é a narrativa da nossa realidade, a realidade contemporânea a nós. Quando nos voltamos para o segundo dos três jardins primários das Sagradas Escrituras, este é o jardim que denominamos como Jardim da Redenção, o jardim onde Jesus fora crucificado, morto e sepultado. E no terceiro dia nós sabemos que ele ressuscitou. Nós cremos que Jesus Cristo é o ressuscitado. Não é por acaso que João nos diz que Jesus fora crucificado em um jardim. A palavra jardim só aparece 5 vezes, isso mesmo, 5 vezes no Novo Testamento. E 4 delas são quando João narra a respeito da prisão, crucificação, morte e sepultamento de Jesus Cristo. O evangelista quer que eu e você, que nós possamos entender que há um paralelo entre o Éden e também o Calvário, rompendo com a transgressão. Lá em Romanos, no capítulo de número 5, o versículo 18 nos diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Assim como a transgressão de um homem, que nós conhecemos como Adão, levou à condenação de toda a humanidade, gerando o pecado que denominamos de pecado original. Deste modo, também a justiça veio reinar por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Irineu, um dos mais importantes líderes da igreja do segundo século, escreveu: O que perdemos em Adão, agora ganhamos em Jesus Cristo, a fim de estarmos de acordo com a imagem e semelhança de Deus. Nosso objetivo hoje é considerar o significado da morte de Jesus Cristo. Para a igreja primitiva, a morte de Jesus, ela é redentora. Quando falamos teologicamente de como a morte de Jesus Cristo nos salva, a palavra utilizada é redenção. O que significa redenção? Reconciliação entre o ser humano e a divindade. Qual o significado da morte de Jesus Cristo para você? Deus não precisava que Jesus morresse na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós vemos Deus perdoando pecados antes do Novo Testamento. Cremos que rotineiramente perdoamos os pecados dos outros sem puni-los. Jesus ensina-nos a orar para que Deus perdoe nossas transgressões, enquanto perdoamos aqueles que nos perseguem, apontando para a nossa capacidade. Mesmo pecadores, nós temos a capacidade de perdoarmos aos outros à luz da graça maravilhosa de Deus. Ouça bem,
Não, não era Deus quem precisava da cruz. Nós que precisamos disso, pois essa foi a maneira pedagógica que Deus encontrou para transmitir a nós a segurança da redenção. Em segundo lugar, a morte de Jesus Cristo não é algo matemático, racional, científico. A morte de Jesus Cristo é poética, ela é subjetiva, ela é eterna. No Antigo Testamento nós vemos a lei. A lei, ela está na esfera da objetividade. Agora, a graça, ela está na esfera da ternura, da subjetividade. A graça que te atinge, que te constrange, que te conduz ao reino de Deus. Eu amo como Jesus amou. Eu preciso de amar na mesma perspectiva que Deus me amou. Lá em João, no capítulo de número 3, o versículo 16, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós entendemos que este amor, ele é incompreensível. Este amor, ele vai além dos nossos princípios teológicos e filosóficos. Este amor é o amor de Deus, que é chamado no grego de ágape. É aquele amor que não espera nada em troca. Quando nós vemos o livro de João, o início do livro de João, eu gosto muito desta parte, eu amo esta parte do livro de João, quando fala que Jesus é a palavra. Jesus veio encarnar a mensagem de Deus. Sua morte é uma palavra de Deus para mim e para você. Uma palavra sobre nós, sobre Deus, sobre a geografia que nos envolve, sobre o nosso mundo. Uma palavra que fala de forma contundente as profundas necessidades de cada um de nós, aquelas necessidades que estão lá no recôndito do profundo da alma, aquelas necessidades que estão na égide do ser. A mensagem da cruz, a palavra que é Jesus, o verbo vivo, o verbo de Deus, o verbo encarnado, ele ministra esta profundidade ao seu coração. Em terceiro lugar, não há uma única mensagem da cruz. Eu comparo o sentido da cruz a um caleidoscópio, né? A expressão kalos, belo, bonito, a expressão eidos, né? São expressões do grego, imagem, figura. À medida que você o contempla, a cada momento, a cada volta, a cada circunstância, você contempla diferentes significados lindos, magníficos, maravilhosos, belos da cruz para a minha e para a sua vida. Contemple a cruz de Cristo. A cruz de Cristo dá sentido à sua vida. A cruz rompe com a graça barata. A morte de Cristo é palavra de Deus para toda a humanidade. A palavra quer dizer, a cruz é a palavra que quer dizer, seus pecados foram perdoados. A cruz nos lembra o custo da graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer foi pastor e teólogo que morreu nos campos de concentração de Hitler. Ele ajudou a liderar a resistência cristã à heresia do nazismo. Você sabia que existiam muitos cristãos que apoiavam o nazismo? É de ficar estarrecido. Mas Dietrich Bonhoeffer, ele foi líder da resistência contra a heresia nazista. O seu livro mais famoso é O Preço do Discipulado. A citação mais poderosa desta obra contrasta a graça barata com a graça dispendiosa, a graça cara, custosa, onerosa, trabalhosa, sacrificial. A graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz, evangelho sem cruz, evangelho sem desafios, evangelho sem renúncia. Isso é graça barata. Graça barata
é graça pecaminosa. A graça poderosa, a graça dispendiosa é a graça a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo. A graça dispendiosa é o evangelho que deve ser buscado com afinco, deve ser buscado com intenção, deve ser buscado com radicalidade. O presente dado a nós por intermédio de Jesus Cristo é um presente que precisa de ser valorizado. A porta aberta pela graça e pela misericórdia de Deus precisa de ser perseguida. A graça, ela é cara, pois custa ao ser humano uma dimensão de mudança. E a Deus, a vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que custou a Deus não foi pouco, foi a própria vida de seu Filho unigênito, de seu Filho Jesus Cristo. O que custou a Deus muito não pode ser barateado por cada um de nós. Concluindo, uma mensagem-chave da cruz é o amor inesgotável de Deus por toda a humanidade. O ódio, a morte, a rebeldia, a guerra, a dor geram agora, por intermédio da cruz, amor, bondade, misericórdia, enfim, redenção, reconciliação a toda a humanidade. A cruz mudou as nossas vidas e separa a história entre antes e depois da pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A cruz não é um teorema matemático, mas sim um drama do divino, uma poesia profética, uma obra de arte em que Deus fala não apenas ao nosso intelecto, mas principalmente à nossa interioridade, nos dando vida abundante, nos apontando para a nova Jerusalém espiritual. Que Deus possa te abençoar. Oremos ao Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, nós somos gratos a Ti por esta série no Jardim. E nós estamos falando, ministrando sobre o jardim na dinâmica da redenção, que é a reconciliação do homem com a pessoa maravilhosa do nosso Senhor. E nós entendemos que a redenção, ela acontece por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa restaurar o paraíso perdido, que o Senhor possa restaurar os sonhos, que o Senhor possa restaurar os ideais, que o Senhor possa restaurar no casamento, no convívio familiar, a cumplicidade, que o Senhor possa realmente recriar, reconsiderar, reconstruir algo poderoso em nossas vidas, para que tenhamos esta vida abundante e que esta vida não possa ser uma vida solitária, mas possa ser uma vida solidária. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Somos igreja juntos.